Graça e paz, povo de Deus. Amém. Muito bem. Então vamos conversar sobre esse assunto. É um assunto muito extenso, muito bom. E acredito que a gente vai explicar algumas coisas aqui, mas nós vamos ter também o workshop. Acredito que lá nós vamos aprofundar mais e praticar lá no workshop algumas interpretações. Mas, queridos, primeiro, só lembrando algo que é muito essencial nessa compreensão agora, é que o Espírito Santo de Deus, quem o Senhor usa para revelar a sua vontade, o seu desejo para as nossas vidas, tem N formas de trazer aquilo que é a vontade de Deus. Nós não podemos esquecer que a palavra de Deus, a Bíblia, é a primeira forma de Deus falar conosco, né? Ele fala também, vai falar com profetas, como a pastora Fátima ontem aqui, profetas de ofício, vai falar ao nosso coração, direto ao nosso espírito, né? Vai trazer visões, e também ele fala através dos sonhos. Então, sonhos é uma das ferramentas do Espírito Santo de Deus para trazer aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, sonhos ou visões, que vamos conversar sobre isso, que vem através de sonhos também, é uma das formas. Então, nós temos aí 20 minutinhos para a gente conversar e tentar explicar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa, queridos, que nós precisamos entender é que nem todos os sonhos, eles vêm de Deus, vêm da parte do Espírito Santo de Deus. Essa é uma coisa que precisamos ter muito cuidado, muita cautela, porque às vezes as pessoas vêm e dizem: pastor, eu sonhei, eu queria que o senhor interpretasse aqui e tal, e nem todos os sonhos são gerados pelo Espírito Santo de Deus, né? E a gente tem algumas dicas aqui para entender quando é que um sonho ele vem da parte de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então, muito cuidado o primeiro cuidado é em não levar os sonhos para qualquer pessoa, ou qualquer pessoa que vai talvez dar uma interpretação errada, ou fazer os chutes, coisa desse tipo. Então, quando é que eu sei que um sonho ele vem do Espírito Santo de Deus? Não existe um determinismo, mas tem algumas dicas que a gente pode aprender. Primeiro, que a maioria dos sonhos, quando ele vem do Senhor, ele tem início e fim bem definido. Você começa e tem um momento que ele termina muito bem definido. Uma outra característica fundamental, que 95% dos sonhos, você entende que ele vem de Deus, é um sonho que Deus está trazendo, é que ele lhe acorda no final. Aquele sonho que você teve o início bem definido, meio e fim, e você acordou. E o acordar não é algo só para confirmar que é de Deus, é porque na maioria das vezes o Senhor acorda a pessoa que sonhou, para interceder talvez por alguém que refere-se àquele sonho, ou por ele mesmo, por uma situação. Durante o início da noite, quando é de manhã a gente já esqueceu, né? Eu costumo dizer, por exemplo, se nós dois ficarmos aqui olhando para esse monitor aqui, e por longo tempo, há uma probabilidade da gente sonhar com algo parecido com ele. Então, a nossa mente ela é muito carregada disso. Então, uma conversa, algo que você conversou que mexeu com a sua mente, pode gerar um sonho. Uma grande preocupação pode gerar um sonho. E esse sonho, nem sempre eles quer dizer que é um sonho que está vindo da parte do Espírito Santo. Às vezes a pessoa está esperando uma resposta, e ela pensa muito positivo e acaba sonhando. Já tive oportunidade de, às vezes, alguém trazer um sonho e a gente orar e interpretar, e às vezes o sonho foi exatamente uma consequência de uma conversa, de uma preocupação anterior, e que não era bem a resposta que ele esperava. Então, precisamos tomar muito cuidado com essa questão de se o sonho vem ou não da parte de Deus. Então, a nossa mente gera muito isso. Outra coisa que gera, uma certa vez eu estava no projeto no Renascer Feminino, isso tem já uns 5 anos, e veio uma pessoa, uma acolhida lá, e disse: pastor, eu preciso lhe contar um sonho. E quando ela começou a contar o sonho, eu disse: para, minha filha, pelo amor de Deus.
Na verdade, era quase que um filme pornográfico. Paera Pérez, isso jamais. Era consequência de uma vida terrível que ela levava de prostituição e o espírito de prostituição ainda perseguia. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Então, essas são algumas dicas em relação aos sonhos. Eu anotei algumas coisas para a gente não esquecer. A gente já disse, nem todo sonho vem de Deus, mas tem uma outra coisa muito interessante. É que o cuidado com a interpretação, a gente vai conversar sobre isso lá no workshop, mas o cuidado com a interpretação é fundamental nos detalhes do sonho. Esse dia mesmo alguém disse, pastor, eu estou mandando um áudio de um sonho que alguém teve. E o áudio era a terceira pessoa contando. Então, faltou muitos detalhes nos sonhos que fazia toda a diferença. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente sonha e você diz assim, eu sonhei. E lá no sonho eu sentia que era isso e isso. Lá no sonho eu ouvi uma voz dizendo assim, assim, faz toda uma diferença. Então, esse cuidado de... O Herbert vai contar para a esposa o sonho que ele teve, e ela vai para chegar lá em alguém que vai orar ou interpretar. Então tem que ser fiel na história, nos detalhes, para que não possa... Muito fiel. Já fui orar por pessoas sobre algum sonho, que uma palavra fez toda a diferença no sonho para a vida dela. Uma palavra. Então, tem que ter um cuidado muito, muito grande para poder não ter uma interpretação. Já uma vez, só dar um exemplo, uma vez uma senhora chegou e disse, pastor, eu tive um sonho há 40 dias atrás, e eu contei esse sonho para o pastor fulano de tal, e ele disse isso, isso e isso. Aí, e você está em paz com o que ele disse? Não estou em paz, porque, inclusive, na interpretação, eu fui tomar uma decisão, e tomei a decisão toda errada. A decisão que eu tomei, o resultado foi completamente errado. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão dos sonhos, né? da interpretação. É uma linha muito fina, cada detalhe faz uma grande diferença nesse sonho. Nem tudo que acontece no sonho, ele é literal. Então, tem muita gente que, se eu sonhei, pastor, com tal coisa, será que vai acontecer? 90% dos sonhos, eles não são literais, ou seja, não é aquilo que você sonhou que vai acontecer, não é um determinismo. Então, na maioria das vezes, o sonho ele tem você pode observar, até pelo que você citou aqui do José, Daniel, os sonhos, ele mostrava uma coisa e era outra. Então, a maioria das vezes, o sonho, Deus revela algo, mostra no sonho algo, mas ele quer dizer outra coisa. Agora, tem uma coisa importante, interessante. Existem sonhos literais, que você sonha e que aquilo vai acontecer. Só que, biblicamente, isso tem um princípio, usando o próprio José. Os sonhos literal, por exemplo, você sonhou ganhando um carro. Alguém lhe entregando um carro, amém? Sonhou de novo, mesmo que o sonho não seja idêntico àquele nos detalhes, mas sonhou de novo ganhando um carro. Segunda vez, terceira vez você sonhou, ou alguém sonhou você ganhando um carro. Corolla. Pode esperar o carro, Corolla vai chegar, amém? Graças a Deus. Então, assim, lembrando que tem um grande detalhe, tempo e modo, né? Tem o tempo de Deus e o modo desse carro chegar, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, os sonhos literais, eles sempre se repetem, ou pela própria pessoa, ou outra pessoa sonha aquele mesmo sonho. A gente pode encontrar também, pastor, queria que o senhor falasse um pouco disso, alguns significados bíblicos no que aparece em algum sonho. Não é isso? Sim. Por exemplo, assim como sonho e visão, né? Sonhos e visões. Assim como uma ministração, como uma revelação, ela precisa ter embasamento bíblico, ela precisa ter um fundamento bíblico. Não que o sonho vai estar contido em uma frase lá na Bíblia, mas tem que ter fundamentos bíblicos, né? Tem que ter algo. Por exemplo, vou contar algo muito recente. Eu tive um sonho muito curto, rápido, que é aquele tipo de sonho que Deus quer dizer algo. Eu sonhei bem recentemente que eu estava em um local e uma serpente tentava entrar nesse local. E eu pegava um cajado e esmagava a cabeça dessa serpente. Logo em seguida, vinha várias serpentezinhas, como se fossem cobras pequenas. E uma pessoa que estava no nosso convívio, da minha família, literalmente, essa pessoa estava, né, no nosso comunhão, ela via as cobras. E eu dizia, olha,
você agora vai esmagar a cabeça dessas cobras. Então eu ensinava no sonho a dizer, você pega, bata só na cabeça, faça assim, faça assado. Eram sonhos que era de fato Deus estava dizendo que eu precisava ensinar essa pessoa em umas áreas da vida dela. Então, a serpente tem um princípio bíblico, aquela questão do que é a serpente, que foi ela que induziu Eva. A Bíblia fala muitas vezes da cobra. Então, sempre tem algo, um fundamento, tem algo que Deus quer mostrar. É preciso se preocupar com esse fundamento bíblico. Uma outra coisa que eu vou saltar aqui, eu já falei de 90% dos sonhos a gente acorda, 80% dos sonhos, eles são alerta de Deus. Isso é muito importante. 80%, se não for mais um pouquinho, os sonhos são alerta de Deus para a nossa vida. Ou seja, Deus está alertando para alguém que está numa prática de pecado, saia disso, tá? Saia dessa vida. Deus está alertando para uma tentação que o diabo está levantando, e você corre o risco de pecar. Deus está alertando para N coisas. Então, a maioria das vezes é um alerta. E aí existe muita confusão, porque algumas pessoas, por exemplo, a pessoa sonha, meu Deus, eu vi pastor fulano de tal se prostituindo, que coisa, aí começa a espalhar a falta de sabedoria, achando que o pastor está se prostituindo. Estou dando esse exemplo. No fundo, Deus está dizendo, eu estou dando alerta, ore por ele, avise ele, porque o diabo está querendo que ele caia nisso. Então, 90% dos sonhos são alertas de Deus para nossas vidas. Nós precisamos tomar cuidado nesse discernimento, porque já vi pessoas sendo prejudicadas por alguém que sonhou, espalhou o problema, o sonho, que pastor tal, eu sonhei que pastor tal roubando. Meu Deus, na verdade a coisa não era aquilo. Então, a maioria é alerta, não é que Deus está confirmando o que está acontecendo. Ocorre sim, muitas vezes Deus confirmar algumas coisas. Só para a gente talvez fechar, que é um assunto muito interessante, sonhos e visões. A gente tem dois tipos de visões. A gente tem a visão, já outras pessoas também, mas já tive muita experiência no monte orando e Deus abrir, dar uma visão aberta ali e a visão passar todinha na minha frente. Mas existe a visão que ela é dada dentro do sonho. É aquela coisa, não sei se você já viu alguém dizendo, parece que eu estava acordado, parece que a coisa era real. Ali é um sonho, mas é uma visão que Deus está dando. É algo muito mais profundo, é algo que não parte apenas do princípio de um sonho, mas é algo que Deus está mostrando, muitas vezes, para a própria pessoa. Então, dentro de um sonho, vem uma visão. Por exemplo, eu já ouvi recentemente a narrativa de uma pessoa, muito forte, assim. Ela estava sonhando, e era uma visão, não era um sonho, era tão forte a visão, que ela escutava o ronco do esposo dela aqui do lado, mas ela dizia, eu não vou acordar com esse ronco, porque só quando a visão terminar. Então, ela dormindo, entre aspas, dormindo, mas um sono leve, e a visão passando. Então, quando você tem esse tipo de visão dentro de um sonho, ela tem um significado muito maior. É o que Deus quer trazer, algo muito maior para a vida da pessoa que está envolvida. Outro princípio dentro disso, nós precisamos tomar muito cuidado. Se eu sonho com o Herbert, se eu sonho com você aqui, e que eu percebo dentro do sonho que Deus quer falar algo para você, eu preciso ter um princípio de sabedoria. Qual é a primeira pessoa que eu vou procurar? É você, é o Herbert. Porque eu posso levar esse sonho para alguém e alguém interpretar errado. Não encontrei, vou procurar o pastor do Herbert, vamos orar por ele. Então, esse é um princípio de sabedoria dentro do conceito de sonhos, né? Eu não sei se nosso tempo já esgotou aí nos 20 minutos, mas deixa eu dizer mais uma coisa. Feliz do que escolheu o workshop, né? Do interpretação de visões e sonhos. Eu quero fazer lá algo na prática, vamos interpretar alguns sonhos e levar as pessoas a praticar isso. Eu creio que o básico para a gente entender um pouquinho sobre esse bate-papo é desses assuntos, e a gente conversa mais lá no workshop. Amém?